Boa noite, meus queridos. Uma alegria muito grande estar com vocês mais uma vez. E vocês, com muito amor e paciência, me ouvindo. Eu quero poder ser fiel ao que o Senhor tem colocado no meu coração e poder repartir com vocês um pouquinho mais daquilo que Ele tem me repartido, aquilo que temos, Denise e eu, construído. Muitas vezes tenho tido o privilégio de receber algumas palavras do Senhor nos últimos tempos, que surgem de manhã, às vezes num tempo de devocional e de oração juntos. O Senhor nos dá algo que vem dEle e nós estamos procurando ser fiel ao que Ele nos pediu para repartir. Dias difíceis que nós vivemos como sociedade, mas dias que nós, como igreja, vamos continuar olhando firme para Jesus. Amém? E Ele é a nossa esperança. É nele que nós olhamos, para quem olhamos, é nele que nós depositamos a nossa confiança e sabemos que Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu, tudo que Ele disse que iria fazer na sua igreja, Ele vai cumprir. Amém? Nesses últimos 4 dias, tive o privilégio de estar com William e Sheila sendo mimado pelo Senhor. Vocês estão vendo, eu sou meio de origem alemã, pode não parecer pela cor do cabelo, o que tem ainda, né? Mas meu pai era alemão, bem alemão, e eu, quando pego um solzinho, fico um camarão. Então, vocês não se assustem comigo, assim, que eu estou bem, viu? É só o efeito desse sol maravilhoso que vocês têm aqui. Mas fomos muito, muito amados por todos vocês. Eu quero de público aqui dizer o quanto nós nos sentimos privilegiados de passar esses dias com vocês. Com certeza, o que repartimos vem do Senhor, mas o que recebemos do amor e dessa expressão, ela vem do Senhor através da vida de cada um de vocês. E nós fomos muito amados. Então, saímos daqui com o nosso tanquinho emocional bem cheinho, né, Denise? Bem amados, bem cheio de mimos, né? William e Sheila foram nossos... Primeiro, o Fernando e a Lu nos receberam os primeiros dias. Aí eles passaram a bola para o William, que manteve em alto nível, né, esse tratamento VIP que nós recebemos aí, né? O Paulinho sempre checando, vocês estão bem, como é que foi? Foi tudo certo lá também? Deu certo mesmo? Disse, não, deu muito certo. Então, foram dias preciosos, os dias que passamos aqui. Levamos muito carinho, já tinha um carinho grande por muitos aqui com quem tive a oportunidade de me relacionar ao longo desses anos, mas saímos daqui com uma dose renovada de amor por todos vocês. Podemos, com muita facilidade, falar dessa igreja amada que nos acolheu e nos recebeu nesses dias. Aí é fácil, né? Amar assim é fácil, né? Porque vocês são tudo facinho de a gente amar, né? A gente começa a se relacionar com vocês e rápido a gente está amando vocês todos. Mas muito obrigado mesmo, com muita alegria. Nós recebemos todas as expressões de amor, até repelente para mordida de mosquito nós ganhamos no último dia, natural, feito natural, né? Até isso nos deram. Eu sou alérgico a mordida de mosquito e eu passei o retiro inteiro intacto, né? Os mosquitos dessa vez me pouparam porque o Senhor teve misericórdia de mim, porque senão eu fico me coçando aí o tempo todo, mas foi bênção. E hoje estou me despedindo de vocês aqui, vou passar mais uns diazinhos com os irmãos ali em Candeias, para ter comunhão com eles e ter um tempo de realmente estarmos juntos e repartirmos com eles um pouquinho daquilo que Deus tem falado conosco também. Eu vi que, quando o William perguntou quantos vieram no retiro, a maioria... Eu vou fazer o seguinte, quem não conseguiu ir no retiro, vocês gostariam de ter uma ideia só assim, quem não pôde ir por qualquer razão, que não foi? Olha, são pouquíssimas mãos mesmo, a maioria pôde estar no retiro, né? O tema do retiro, né, foi a renovação da mente, né, pela essa obra que Deus quer fazer em todos nós. E
naqueles dias vimos como este mundo caminha para que a mente das pessoas sejam doutrinadas a não querer a presença de Deus, a estarem afastadas do Senhor, né? E como nós temos sido alcançados pelo Senhor, precisamos estar atentos e algumas coisas práticas que nós precisamos fazer neste processo de renovação da mente. Eu hoje queria, de alguma forma, dar uma continuidade, mas ainda tem mais coisa para falar ainda. Eu ainda tenho um pouquinho mais para falar. Vou me concentrar um pouquinho mais hoje no coração. Mas queria trazer uma palavra para vocês que eu intitulei, né, do check-up do coração do discípulo. Eu sei que tem alguns profissionais da saúde aqui mesmo, a própria Sheila, que enfermeira, mas temos mais alguns aí da área de saúde, né? E é recomendado que, periodicamente, a gente faça um exame de sangue, faça alguns exames de rotina, né, para verificar colesterol, triglicerídeos e por aí vai, né? Eu não vou lembrar de todos são muitos itens que são checados ali, né? E eu, meditando um pouquinho sobre a importância de nós termos o nosso coração também checado, né? Comecei a meditar nessa palavra e hoje queria repartir, então, com vocês alguns pontos importantes que nós, como discípulos, precisamos estar fazendo periodicamente, né? Ainda também perguntei para o Fernando, temos ceia hoje, no final, né? E eu sou de origem assembleiana. Me converti muito jovem, com 11 anos, mais ou menos, 10 anos. Fui o segundo da minha família, meus pais não eram convertidos, eu fui conhecer o Senhor através da minha irmã de sangue, mais velha. Aos 12 anos, fui batizado nas águas e batizado no Espírito, mas cresci dentro de um ambiente que tinha um entendimento sobre a comunhão com Deus, sobre o que é a ceia do Senhor, o que é estar junto para celebrar, né, e também para lembrar daquilo que Jesus fez por nós. Mas, por alguma razão, naquele momento, eu recebia que a ceia era um momento em que eu podia ser fulminado caso eu tivesse com alguma coisa errada na minha vida. Principalmente quando o irmão abria aquele texto e dizia: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma, eu entendi assim: examine, se tiver alguma coisa errada, vai dar ruim para ti. Era isso que eu entendia com meus 12 anos depois de ter sido batizado. E aí eu adotei uma tática. Quando eu ia para a ceia, se eu não tinha tido um bom tempo de oração, se eu não tinha tido um bom tempo de comunhão, se eu tinha desobedecido minha mãe, ou feito alguma coisa assim, ou na escola alguma coisa, e a coisa não estava muito boa na minha consciência, eu chegava na ceia, eu ia para a ceia, que para todos os efeitos eu tinha ido. Mas quando chegava na hora que eu reparti o cálice e o pão, estrategicamente eu ia ao banheiro. E me escondia lá, ficava fazendo um tempo, esperava, passava o pão, passava o cálice, e eu voltava na maior cara de pau e dizia: está tudo certo, porque eu estava me sentindo acusado. Até o dia que eu aprendi que o texto diz assim: examine-se o homem a si mesmo e coma. Não é fuja para o banheiro, né? Eu estava criando uma doutrina nova ali, né? Então eu precisei entender que o convite do Senhor, o tempo inteiro nas Escrituras, é um convite para a comunhão. O Senhor nunca fala com o homem para descartar o homem. Um dia, a palavra diz que ele virá como juiz para julgar a todos aqueles. Esse é o grande trono branco, né? E o momento que eu creio vai ser muito sério, pelo qual toda a humanidade vai passar. Mas nós, que fomos alcançados pela misericórdia de Deus, que fomos resgatados do fútil procedimento que foi legado pelos nossos pais, que tivemos a nossa vida restaurada, temos o privilégio de receber Jesus como Senhor da nossa vida hoje. Temos o privilégio de viver e acertar a nossa vida com Deus hoje. E podemos ter comunhão com Ele todo o tempo. Então, nós
Se há algo que nós precisamos acertar, nós vamos acertar, e aí vamos partir o pão, vamos tomar do cálice com alegria, sabendo que o nosso Senhor já pagou o preço por cada um de nós, e nos tornou justos, e nos tornou apresentáveis ao Senhor. Que obra linda esta obra de resgate que o Senhor fez por cada um de nós. O Senhor, o Pai, através da obra da cruz do Filho, Ele olha para nós e diz: Ele foi justificado. Ele agora é santo. Cantamos aqui que o Senhor é santo, 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 e Ele é, né? Mas nós recebemos agora vestes de justiça, não nossas, dadas por Ele. E podemos viver uma vida de santidade todos os dias. Amém? Mas é importante que nós todos façamos periodicamente uma checagem no nosso coraçãozinho, que é enganoso muitas vezes, e que está em processo de santificação. Lembrando que a justificação ela está no passado, né? Todos concordam? Justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus. Isso já aconteceu. Fomos todos nós justificados. Agora nós estamos dia a dia sendo santificados. E um dia seremos glorificados, né? Então, passado, presente e futuro precisam ser entendidos no seu devido tempo. A obra da cruz já foi completa e não pode ser melhorada. Eu não posso dar nenhum toquezinho na obra da cruz porque ela foi perfeita para me justificar de tudo aquilo que eu não tinha condições de ser justo diante de Deus. Agora, quanto à santificação, nós temos essa tão grande salvação operando dia a dia em nossas vidas. E sobre esse processo, então, é que eu quero falar um pouquinho com vocês nesse tempo que vamos estar juntos. Nosso texto base, na verdade, temos mais de um, mas se vocês querem anotar, Provérbios, capítulo 4, verso 23. Não sei se o texto é projetado, não vai. Se a versão não bater, né, mas acho que sim, o texto vai dizer: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbio 16, 9, vai dizer que o coração do homem planeja, né, faz uma série de planos para o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. E ainda em Mateus 15, 18 e 19, nós temos o texto em que Jesus está falando com aquele povo que está à volta, né? Ele vai dizer: mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem, porque do coração procedem maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituições, furtos, falsas testemunhas e blasfêmias, né? Então, nós sabemos que realmente o nosso coração precisa ser constantemente checado à luz, não da nossa própria consciência, não das nossas emoções, como nós falamos no retiro, porque às vezes a nossa própria consciência, ou ela pode achar um jeito de se explicar e querer se justificar por si só, ou das nossas emoções que tem dias que a gente diz: hoje eu estou vivendo tudo que Deus tem para mim, no outro dia diz: hoje eu não estou vivendo nada do que Deus tem para mim. Então, as nossas emoções não são confiáveis. Mas a palavra de Deus, essa sim, ela é o prumo, né? Quem trabalha com obra, alguém trabalha com construção aqui, sabe que a gente encosta o prumo na parede e desce uma cordinha assim com um peso embaixo e ele faz o alinhamento para saber se a paredezinha está ficando meio torta, se a parede está no prumo certo. E esse tem que ser o que constantemente nós vamos fazer. Isso tem que ser um hábito de nós checarmos se nós estamos alinhados com a palavra de Deus. Ainda podemos falar de um outro texto que eu gosto muito, que é Deuteronômio 8, de 1 a 3, quando o Senhor trouxe toda a lei, todos os mandamentos para o povo. E
ali ele deixa claro, né, qual a intenção de o Senhor deixar ordens para que sigamos, né? O texto começa dizendo assim: cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu com juramento a vossos pais, e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar e para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Ele te humilhou, ele te deixou ter fome, te sustentou com maná, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que sai da boca do Senhor. Então, o Senhor, nesse tempo de caminhada, e nós podemos trazer hoje para a nossa vida, para a nossa realidade que cada um de nós enfrenta, muitas vezes vai nos levar a passar por situações. Eu creio que a melhor tradução de saber o que estava no teu coração é para revelar o que está no nosso coração. Porque, na verdade, quando isso é revelado, nós muitas vezes nos damos conta como nós podemos ter um coração que se inclina para aquilo que não é bom, para aquilo que muitas vezes desagrada o Senhor. E quando passamos por algumas situações, fica em evidência o que estava no nosso coração. Então, não é uma questão de que Deus desconhece o nosso coração, mas Ele precisa revelar, muitas vezes, para que nós mesmos, Senhor, eu quero me arrepender, eu quero convergir o meu coração para Ti, eu quero acertar as coisas que eu tenho alimentado, se tenho deixado muitas vezes que certos pensamentos fiquem grandes e fortes em mim, eu quero alinhar esses pensamentos agora aos Teus. Então, é importante que nós tenhamos clareza de que esse coração ele está em constante tratamento, né? Estamos tomando um comprimidinho de arrependimento toda hora, estamos tomando um comprimidinho de quebrantamento, né? Para que possamos, de fato, alinhar esse coração e possamos amar o Senhor, e possamos conhecer Ele, né? Então, aqui eu queria ver algumas características que precisam estar presentes em nosso coração, e a gente precisa dizer assim, ó, o índice aqui tem que ser tal, e esse índice está satisfatório. Então, o exame de sangue, no caso, nos diz, não, o mínimo índice para esse é tanto, sei lá, colesterol não pode ter mais de 100, se está em 90 e poucos, ok. Se está em 150, tem que reduzir alguma coisa para controlar, né? Com relação ao nosso coração e o nosso relacionamento com Deus, existem algumas coisas que precisam estar presentes. E a primeira delas foi um texto que nós lemos juntos lá durante o retiro, né, que é o texto de 2 Coríntios 3,18. O texto vai dizer: todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, nós somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Filipenses 3,10 vai dizer: para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com Ele na sua morte. E João 17,3, texto bem conhecido, que fala sobre melhor definição do que é vida eterna, né? Se alguém na rua um dia te perguntar, mas que história é essa? O que é vida eterna? Tu pode dizer esse texto e você resume a essência da vida eterna. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, o primeiro ponto de um coração que está funcionando bem é que ele é um coração que aprende a contemplar o Senhor, que aprende a conhecer. Então significa que alguém que assim conhece tudo do Senhor? Não. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que o coração que está
Saudável, ele é um coração que ele está apontando, ele prossegue para esse alvo de conhecer e de contemplar o Senhor. Um coração que não consegue contemplar, que não consegue conhecer Deus, é um coração que perde a essência do que é a vida com Deus. Há um tempo atrás, nós tivemos uma situação bem atípica. Na verdade, já foi até a Denise. O problema, depois de 35 anos de casado, a gente conta a história como se fosse da gente, né? A história, quem passou por essa história foi ela, mas eu conto quase como se fosse minha história. Apesar de que eu estava ali dando retaguarda, né, daquele apoio psicológico, então. Mas a Denise esteve com uma moça que veio de um outro país, de um outro lugar bem longe, e que precisava muito de ajuda em muitas coisas. E essa moça, então, como a Denise conseguia se comunicar bem com ela, sentou com ela, e a orientação que a Denise recebeu é que essa moça estava querendo ajuda, precisava de cura, precisava ter uma experiência de um toque do Senhor para ser curado de alguns traumas do seu passado. E como nós temos algumas experiências com isso que tem nos feito ver essa obra linda que o Senhor faz de curar o coração, de restaurar, a Denise foi estar com essa moça. E aí a Denise sentou com ela, né, conversou, ouviu um pouquinho dela, e a Denise fez uma única pergunta para ela. Denise disse: quem é Jesus para ti? Só essa pergunta, estou certo, né, querida? Quem é Jesus para ti? E essa menina, essa moça, olhou para Denise e deu a resposta mais surpreendente e triste ao mesmo tempo. Ela disse: eu não posso falar sobre isso. Eu não estou pronta para falar sobre isso. Eu não tenho condições de dizer quem é Jesus. E a Denise, eu acho que não sei se ela conseguiu esconder a cara de surpresa dela, mas ela deve ter feito assim. Acho que não, né? Acho que é difícil, né? Porque a ideia é que a Denise ia ajudar ela a experimentar a cura e a restauração que Deus queria fazer no coração dessa moça, mas ao ouvir uma resposta assim, eu não posso te falar quem é Jesus, nem assim uma expressão, né? Jesus para mim foi alguém muito importante que morreu numa cruz, que me amou, alguma coisa assim. Quando ela disse eu não posso falar, Denise disse assim, como diz aqui no Nordeste, vixe, complicou. Por quê? Porque se nós não temos uma experiência de saber quem Jesus é e do quanto Ele nos amou, se nós não conseguimos contemplar tamanho amor e tamanha bondade e misericórdia por nós, queridos, a quem é que nós estamos seguindo? Quem é? Ele é um estranho para nós? Ele é alguém que nós... me disseram que ele é muito bom lá, que ele ajudou fulano. Mas qual é a minha experiência? O quanto eu conheço, né? Alguém que passou pelo novo nascimento. Eu estava ouvindo o William contar de Açaí, irmã que foi batizada há pouco tempo, né? Que entrou aqui no salão e veio depois dar o testemunho e surpreendeu a todos, né? Da experiência que ela teve, né? É alguém que, de alguma forma, disse, eu tenho esperança nessa obra da cruz, eu tenho algo que eu fui atraído por essa... Eu posso ter muitas lutas, mas isto, para mim, é o suficiente para me manter caminhando em direção a Cristo. Então, eu não estou falando aqui de alguém que vive caminhando nas nuvens, no terceiro céu, né? Não estou falando aqui de alguém que tem todos os dias uma revelação, né, e vê raios e trovões, nada disso, né? Eu estou falando de uma comunhão, porque tem enxergado Jesus, tem contemplado Jesus. Sem isso, queridos, nós não temos como edificar nada na vida de ninguém, porque essa pessoa não conhece aquele que é o Salvador, aquele que pagou um alto preço pela vida dessa pessoa. E não há o que edificar em cima de alguém que não conhece a Jesus. Então, a Denise disse assim, olha, eu não posso ministrar algo contigo sem primeiro te levar a conhecer quem é esse Jesus. E ali a Denise fez uma anunciação para alguém
que precisava saber quem era Jesus. Depois teve outros desdobramentos mais complicados, mas como é importante que nós entendamos isso. Que cada um de nós precisa ter um conhecimento. É certo que, se nós perguntarmos aqui, nós podemos ter diferentes experiências. Não, Jesus para mim foi como um pai que me acolheu. Jesus foi aquele amigo, aquele ombro que veio ao meu encontro, o meu Redentor. E, enfim, nós vamos ter muitas expressões aqui, e todas elas são válidas. Mas o que nós não podemos é ter um Jesus que é dos outros, mas não é meu. Amém? Precisamos checar se o nosso coração ele está conquistado por esse Jesus. Nós conhecemos Ele, sabemos quem Ele é. O segundo ponto importante que nós precisamos checar em nosso coração. Marcos 7, verso 6. O texto vai dizer: respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ainda Hebreus 10, verso 22, vai dizer para aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Então, esse segundo ponto fala de um coração sincero. O que é um coração sincero? O que é? É um coração sem cera. Essa palavra é interessante, né? Que essa palavra do grego, ela fala, ele menciona aqui hipócritas, né? Porque vocês às vezes aparentam uma coisa e são outra, né? Mas o sincero de fato fala a respeito do teatro que era feito na antiga Grécia, naquela região lá, onde tinha aquelas máscaras, né? Com um sorriso, ou então chorando, e os atores iam para o teatro e faziam uma representação e usavam a máscara. Essa máscara era feita de cera. Então, o que é a máscara? A máscara tinha um sorriso e, por trás, tinha um ator que podia não estar sorrindo, podia não ter motivo nenhum de sorrir, ou tinha uma máscara que era alguém chorando e o ator, por trás, podia estar rindo e feliz da vida, mas ele, naquele momento, interpretava como se estivesse triste, né? Muitas vezes nós queremos nos achegar à presença do Senhor e não nos damos conta que nós estamos querendo aparentar algo que não corresponde àquilo que de fato o nosso coração está vivendo, de fato nós estamos sentindo. E o Senhor, Ele realmente resiste a homens e mulheres que não são sinceros. O Senhor sabe que todos nós temos limitações. Ele sabe que todos nós temos as nossas lutas, nossas dificuldades, temos os nossos questionamentos, mas Ele deseja que nós sejamos sinceros. Senhor, eu estou aqui hoje, estou me sentindo assim, assim, assim. Senhor, eu estou com uma dúvida no meu coração, eu estou questionando certas coisas, mas, Senhor, eu quero que Tu sonde meu coração, que Tu conheça Ele, porque esse é o coração que eu posso Te dar. Eu não posso Te dar um coração que vem numa outra embalagem, que vem com uma capa de cera por fora e que tenta passar uma imagem para Ti e Tu está vendo que não é isso. O primeiro texto que nós começamos a ler aqui, o Senhor diz que Ele nos permite passar por situações para que o nosso coração possa ser exposto, para manifestar o que o nosso coração está. Justamente para que nós saibamos que nós precisamos do Senhor, que nós precisamos muito que Ele use de misericórdia conosco, porque nós somos limitados, nós temos muitas dúvidas ao longo da caminhada, e o Senhor não se ofende com elas, mas Ele quer que a gente vá até Ele,
que é que tenhamos um coração realmente sincero na presença dele. Amém? Terceiro ponto, um coração que reconhece o seu pecado. 2 Samuel 12, versículo 13. Talvez esse seja um dos textos que mais mostra, né, o quanto um homem que era um homem tremendo em obras e tinha feito coisas tremendas para o Senhor e colocado Israel numa posição como nação, um homem que tinha uma expressão de adoração desde a sua juventude muito tenra, né? Ele já tinha um coração de adoração e que foi escolhido a dedo pelo Senhor, porque diz: achei um homem segundo o meu coração. Esse homem era Davi. Mas a palavra não omite, ela não esconde os erros desses homens. Nós vamos ver os erros de Abraão, nós vamos ver os erros de Jacó, nós vamos ver os erros de Moisés e vamos ver os erros de Davi. Mas o que nós vamos nos concentrar nesse texto é que quando Davi foi confrontado por Natã pelo pecado que ele tinha cometido, ele não diz assim: mas veja bem, né? Eu só fiz isso porque tinha essa situação que estava favorável, tinha isso, tinha aquilo. Ele poderia ter trazido uma série de argumentos. Talvez até algum podia ser válido. Mas ele foi pronto em dizer: pequei contra o Senhor. Sem dar nenhuma explicação. Esses tempos eu ouvi um irmão dizer, e virou meio que um slogan que eu adotei, né? Todo homem que é bom de argumento é ruim de arrependimento. Quando nós começamos a dizer: mas você tem que ver isso, acontece que isso, acontece. Quando nós temos muito argumento, às vezes nós somos ruins de arrependimento. Então não vamos carregar esse slogan conosco na nossa vida. Vamos ser homens prontos para dizer: Senhor, eu pequei, eu preciso da tua misericórdia. Porque o Senhor está pronto, querido, para nos perdoar. A resposta de Natã, quando Davi disse: pequei contra o Senhor, imediato foi: também o Senhor te perdoou. Nós vamos ver a mesma situação quando Samuel conversa com Saul, e Samuel pergunta: o que é isso que tu fez? Por que tu foi desobedecer? Mas tu tem que ver o seguinte: o povo estava me pressionando, eu estava aqui esperando, tu atrasou, tu não chegou. Ou seja, tinha muitas explicações. Aí vocês estão vendo, bom de argumento, mas ruim de arrependimento. Então, que o Senhor possa encontrar em nós, homens e mulheres, que quando somos confrontados com alguma verdade da palavra e a gente diz: não está bem, a gente possa dizer: Senhor, pequei contra ti, me perdoa, Senhor. E o Senhor prontamente vai estender a sua mão de misericórdia e de perdão sobre a vida de cada um de nós. Precisamos andar nessa verdade. Isso é um fundamento da nossa caminhada com Deus. O arrependimento, o pedido de perdão, a confissão e a restituição, que são 4 pilares na nossa caminhada com Deus, queridos, elas não são opcionais. E ainda vou um pouquinho além. Não só não são opcionais, como também não são parciais. Eu não posso dizer assim: foi mal, viu? Pequei, né? Não, às vezes tu precisa ir até certo momento e dizer: querido, eu pequei contra ti, falei mal de ti, não tinha nada que ter falado, me perdoa, porque o que eu fiz não está certo. Então, nós precisamos aplicar esses pilares constantemente, fazer uma catequese também daquilo que é fundamento. Porque o mundo aí fora é muito rápido em julgamento, é muito rápido em divulgar quando acontece alguma coisa, né, socialmente reprovável, né, mas é ruim de reconhecer os seus pecados. Né? Experimenta conviver com alguém que não conhece o reino de Deus e quando acontece uma situação, já tive situações muito engraçadas, até no trânsito. Às vezes, né, a gente pode ser meio barbeirozinho no trânsito, né, ou está desligado, está pensando em outra coisa. Né? Quantas vezes, algumas vezes pelo menos já aconteceu comigo, de eu
sem querer apertar alguém no trânsito, né? Aí o meu carro chegou perto demais do carro. E aí parar numa sinaleira e o cara abaixa o vidro e ele vai me chamar até de doce de coco, né? Para não dizer outras coisas mais. E eu baixei o vidro assim, meu querido, me perdoa, eu agi errado realmente. A pessoa muda na hora. Mais de uma vez eu já experimentei isso. O cara diz, por que você está pensando? Eu digo, tu tem toda a razão, eu pequei, eu errei, eu te apertei. E ele, então cuida mais da próxima vez. Aí ele já muda o discurso. É sério, isso já aconteceu comigo algumas vezes. Não sei se aconteceu com você. Talvez você seja um melhor motorista do que eu, né? Mas comigo já aconteceu algumas vezes. Com colegas de trabalho. Uma vez também errei com um colega de trabalho e ele me ligou e ele estava do outro lado da linha. Eu vi que ele estava... E eu disse para ele imediatamente, tu tem toda a razão e eu estou errado. Acho que ele disse, não, parece que você não vai nem fazer tentar dar uma explicação. Eu disse, não, tu tem razão, eu estou errado. A conversa praticamente acabou ali. Ele disse, não, então, presta atenção nesse assunto. Foi a mesma coisa que o cara do trânsito. Porque as pessoas não estão acostumadas a lidar com alguém que reconheceu o erro. Lá no Éden, teve um homem que disse assim, mas acontece que eu comi, por quê? E já transferiu a culpa para Eva, né? E a Eva olhou para a serpente, e a serpente olhou, e agora não tem para quem transferir, né? Então, o homem aprendeu desde muito cedo a não reconhecer o seu pecado. Nós, como discípulos, precisamos ter um coração que se arrepende, que é pronto para dar uma resposta ao Senhor, dizendo, Senhor, me perdoa, porque eu errei. Amém? Quarto ponto. E aí vem agora o outro lado, né? Então, se temos que ser prontos para pedir perdão, para reconhecer o erro, nós também precisamos ser prontos para perdoar. Efésios 4:32 vai nos dizer, antes, sede um para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. 1 Pedro 4:8, ainda para acrescentar mais um texto, ele vai dizer, acima de tudo, porém, tende amor intenso um para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Ou seja, quando nós nos colocamos numa posição de alguém que reconhece o quanto foi amado por Deus, né? Nós queremos expressar esse amor intenso, nós temos que medir qual é a facilidade ou com que rapidez nós estamos dispostos a perdoar. E não pode ser aquele perdão como a gente conhece às vezes, né, no mundo. Eu perdoo, mas está aqui, está no meu caderninho preto, né? Então, te perdoo. Né? Mas eu, a partir de hoje, não existo mais para ti. Não é isso. O perdão precisa ser, de fato, do íntimo do nosso coração, como a própria palavra diz. Nós reconhecemos que, assim como eu, muitas vezes já pequei contra irmãos, já falei o que não devia, já pequei contra o meu Senhor que é santo, e Ele tem me perdoado, e eu tenho recebido perdão dos irmãos. Desta maneira, eu preciso decidir perdoar aqueles que vão errar comigo. Porque eu não sei se você sabe, mas a igreja é o lugar de pessoas que erram. A igreja é o lugar de pessoas que estão todas em um processo de santificação. E se estão em processo de santificação, significa que vão errar. Agora, a parte ruim, talvez, de ouvir é que você vai errar com alguém. Não é só que vão errar contigo, você vai errar com outros. Você vai, às vezes, julgar uma situação de maneira equivocada. Você vai interpretar o olhar de um irmão de uma maneira equivocada. Você vai ouvir uma coisa, às vezes, que a maneira como foi conduzida não foi certo. E, ainda assim, você vai ouvir do Espírito Santo que fala ao nosso coração, que fala ao nosso ouvido, ele vai dizer, perdoa. Perdoa, porque eu tenho perdoado. E da mesma maneira que eu tenho te perdoado, você também precisa perdoar. Amém?
Vamos fazer uma pausazinha antes de ir para o próximo ponto. Vamos baixar a nossa cabeça. E vamos, cada um ora, né? Eu vou orar aqui, mas cada um de vocês ora, sabe? Se Deus fala contigo algum desses pontos, ou quem sabe todos os 4, ou quem sabe um, mas seja verdadeiro com o Senhor, seja sincero, seja pronto em reconhecer. Senhor, nenhum de nós aqui tem condições de se apresentar diante de Ti por suas próprias obras, por suas próprias justiças, Senhor. Todos nós aqui, sem exceção, temos sido alvos da Tua misericórdia, da Tua bondade, Senhor. Tu nos perdoou e Tu hoje não lança no nosso rosto tudo aquilo que Tu já nos alcançou e já perdoou, Senhor. Pelo contrário, o Teu coração, ele é pronto para se derramar em favor de nós. Espírito Santo, Tu que nos conduz a toda a verdade, nós Te pedimos que nesses dias o nosso coração possa ser alinhado com o Teu chamado para nós, para vivermos em santidade, para vivermos este Evangelho que é poder de Deus para salvação, para transformação. Não nos deixa relativizar esse Evangelho, não nos deixa começar a dar justificativas e sermos bons de argumentos e ruins de arrependimento. Por favor, obrigado porque nesta noite Tu nos convida a sentar à mesa, Tu nos convida a partir o pão e tomar o cálice, lembrando que o Teu sangue foi derramado lá naquela cruz, Teu corpo foi rasgado por nós, para que nós tenhamos acesso à Tua presença, mas para que vivamos com um coração agora rendido a Ti, Senhor. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor. Quinto ponto, se eu não estou enganado, né? Perdoa. O quinto ponto é Mateus 24, 12. Eu mencionei, acho que mencionei isso também lá no retiro. É um texto que, para mim, primeira vez que eu identifiquei isso, eu fiquei muito surpreso. O texto vai dizer: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. E eu fiquei pensando nessa iniquidade e, pelo menos no português, para mim, iniquidade sempre pareceu fazer alguma coisa má, ser iníquo, alguém, o juiz iníquo, né, aquele que fala também a parábola que não queria julgar a causa da viúva lá. Então, iniquidade para mim sempre esteve atrelada em fazer coisas más. Mas quando eu fui dar uma pesquisadinha um pouquinho mais, a palavra no grego fala em anomínia. Não sei se é assim que pronuncia, mas é parecido com isso, anomia, que é condição daquele que não cumpre, daquele que desobedece à palavra de Deus. Então ficou um pouco diferente, né? Então, e por se multiplicar a desobediência e o não cumprimento da palavra de Deus, é que o amor se esfria em quase todos. Nós precisamos ter uma aliança uns com os outros, mas principalmente com o nosso Senhor, de que nós não queremos negociar o que a palavra de Deus nos diz. Não vamos relativizar, não vamos dizer, mas hoje em dia, e aí a gente tenta fazer, achar tão usado hoje, a atualização da palavra de Deus, né? Queridos, a palavra de Deus é sempre atual, mas ela não é uma negociação que nós vamos fazer, uma adaptação para os dias que nós estamos vivendo. A mesma verdade que Jesus trouxe há 2000 anos atrás continua sendo a mesma verdade hoje. O que era pecado lá continua sendo pecado hoje aqui. Então, nós precisamos ter a nossa vida alinhada com essa verdade de obedecer. E esse é o quinto ponto, então. Obedecer
a palavra de Deus. 1 Pedro 1:22 também vai dizer, tendo purificado as vossas almas. E aqui alma está junto o coração. Lembra, né? Falamos bastante disso também no retiro, que a nossa alma, a nossa psique, onde está essa mistura que muitas vezes a gente tem até uma certa dificuldade em definir, mas que está tudo junto ali, né? Coração e mente, né? Aqui está dizendo, tendo purificado. Quer saber como é que purifica a tua alma? Como é que tu dá uma lavada, deixa ela limpinha, né? Pela obediência à verdade. E ele ainda vai dizer um pouquinho mais, né? Amai-vos, né? De verdade. Né? Então, esse é o quinto ponto. Precisamos obedecer à palavra. O sexto ponto, e eu tive o privilégio de ver muito isso durante o retiro aqui, e me alegrar muito com isso, né, que o William também mencionou aqui. Muitos irmãos que serviram, porque se nós estamos inseridos no corpo de Cristo, nós não estamos inseridos para apenas sermos servidos, mas estamos aqui nesse corpo para servir. Então, o sexto ponto é aquele que está um coração que serve, um coração que entrega, um coração que dá e não retém. Lucas 22:27, texto que vocês conhecem bem, quando Jesus está ali no cenáculo com os discípulos, né? E ele serve aqueles homens. E o texto vai dizer, pois qual é o maior? O que está à mesa ou o que serve? Não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve. E o Senhor nos amou e serviu e continua nos servindo, porque Ele nos dá o exemplo. E se nós queremos ter o nosso coração também alinhado com aquilo que Ele fez, com aquilo que Ele viveu, com aquilo que Ele nos ensinou, nós precisamos estar dispostos a servir. E servir, meus queridos, não depende de nós estarmos cheios de vontade de servir. A gente serve porque a gente decidiu obedecer, né? Nem sempre é bom ter que fazer algumas coisas, ter que varrer um chão, limpar, né, arrumar cadeira, sei lá, alguma coisa assim. Principalmente quando a gente vai servir em alguma coisa que, de repente, ninguém vai ver. Mas o Senhor vê todas as coisas. Nada escapa aos seus olhos. E nós precisamos ter esse coração de servir, de realmente colocar a nossa vida como uma oferta ao Senhor e aos nossos irmãos. Amém? Mais um pouquinho, tem só mais um pouquinho de paciência comigo. Uma sétima verdade muito importante de nós checarmos o nosso coração. Efésios 4:15. O texto vai dizer, uma versão que eu tenho que é um pouquinho diferente, mas não precisa mudar, né? Pelo contrário, né? Ali diz mas, que também se encaixa aqui. Pelo contrário, falando a verdade, com espírito de amor, cresçamos em tudo até que alcançamos a altura espiritual de Cristo, que é o cabeça. Essa nova versão transformadora que tem essa tradução. Mas o texto vai dizer, então, que, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, que é Cristo. Isso é outro ponto muito importante. Nós não podemos relativizar, falar a verdade. Mas nós precisamos entender que essa verdade ela precisa ser dita em amor. Não podemos ser aquele, não, do jeito que se eu tiver que falar, eu falo mesmo, e aí abandona o fato de que precisa ser em amor e fala de qualquer jeito, e às vezes fere e não entende, não discerne o corpo de Cristo, não discerne que está inserido no meio de uma família onde vão existir erros, e a gente precisa falar a verdade, sim.
Mas também precisamos falar a verdade, às vezes, a respeito das nossas próprias realidades, das nossas próprias limitações. Aí, quando é para falar das minhas próprias verdades, eu preciso que todo mundo tenha muito amor comigo. Porque eu tenho muita verdade para falar que nem é boa assim de me ouvir. São as minhas dores, as minhas limitações. Aí eu quero que todos tenham uma dosezinha extra de amor e de misericórdia, né? Mas quando eu pego aquele irmãozinho que eu tenho que falar uma verdade para ele, né? Será que às vezes é isso que nos leva a agir assim? Não, mas eu falei a verdade, agora ele vai me ouvir. Tá bom? Mas não abre mão de falar essa verdade em amor. As duas coisas precisam andar juntos, falando a verdade em amor. Então, aqui eu tenho 7 pontos importantíssimos de nós checarmos o nosso coração. Frequentemente, Senhor, como eu estou com relação a esses pontos? Ainda posso falar de um coração humilde que reconhece que precisa do corpo de Cristo. Poderíamos falar de mais alguns pontos muito importantes. Mas creio que esse primeiro check-up aqui, o Espírito Santo, se tu te coloca diante do Senhor, pede, Senhor, sonda o meu coração, faz um ecodoppler colorido, assim, para que apareça todas as áreas que não são tão bonitas assim, né? Mas eu não quero ficar com o coração endurecido, que resiste à verdade da palavra, que ouve, mas não se quebranta, assim. Provérbios 23, 26, e nós vamos encerrar com esta palavra aqui, né? Na Nova Versão Transformadora também vai dizer, meu filho, me dá o teu coração, e que os teus olhos tenham prazer em seguir os meus caminhos. Ou na Almeida Revista e Corrigida, dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Assim como Jesus perguntou a Pedro, Pedro, tu me ama? E o Pedro disse, Senhor, eu te amo, mas não é essa Brastemp toda, assim, né? E aí ele diz, então, apacenta as minhas ovelhas. Né? E ele pergunta de novo, Pedro, tu me ama? E ele diz, Senhor, eu te amo, né? Então cuida das minhas ovelhas. Né? E quando ele pergunta pela terceira vez, ele diz, Pedro, tu realmente me ama com o que tu tem? Né? A pergunta ali tem uma outra ênfase, né? E Pedro diz, Senhor, tudo que eu posso te dar é o que eu tenho agora. Meu amor, não é tudo isso, mas é o que eu posso te dar. E o Senhor disse, tá bom, isso já me serve, que tu está sendo... Vê que ali, naquele momento, Pedro ficou na frente do Senhor e eu creio que ele disse assim, agora ficou denunciado tudo o que eu já fiz. Né? E o Senhor disse, isso para mim, neste momento, é suficiente, Pedro, porque mais adiante tu vai me amar com muito mais profundidade, mas agora permanece fazendo o que eu estou te pedindo para fazer. Hoje, queridos, o Senhor não veio aqui, através dessa palavra, para te condenar, não veio aqui para dizer que você não serve, de que você está fazendo coisas erradas. Não, o Senhor, com muito amor, Ele está te perguntando, né, como está o teu coração? Teu coração está alinhado com a minha palavra? A tua mente está alinhada com o Espírito Santo? Né? Mente e coração trabalhando alinhado com as Escrituras, né? Precisamos ter essa palavra muito, muito forte, repetidas vezes, anunciada entre nós. Nós precisamos nos encorajar a essa prática. No retiro teve até um slide que eu não dei ênfase lá, mas que eu acho que ele é válido de nós experimentarmos no nosso dia a dia, né? Porque é muito comum a gente perguntar, e aí, como é que está? Tudo bem? A gente nem termina de ouvir se a pessoa vai dizer, na verdade eu não estou muito bem, tu já está indo para o próximo para complementar.
vai que o irmão tem um problemão e tu tenha que ouvir ele, né? Então, assim, isso tá meio embutido em nós. Às vezes, ei, tudo bom, dá um tapinha nas costas, né? E não tem um relacionamento mais profundo, né? E eu coloquei um slide que talvez a gente precisasse substituir, sabe? Em vez de perguntar se está tudo bem, perguntar assim, o que a tua mente anda pensando? O que tem ocupado os teus pensamentos ultimamente? Talvez a resposta para o cara dizer assim, só um pouquinho que eu tenho que... Para te dar essa resposta, eu preciso um pouquinho processar o que tu está me perguntando, né? Porque nós precisamos ter a nossa mente lavadas pela palavra. Precisamos ter o nosso coração purificados de toda a sujeira que o mundo constantemente quer jogar. O mundo que jaz no maligno quer fazer do nosso coração e da nossa mente uma lata de lixo, onde ele pode depositar todo tipo de porcaria, de preferência para te manter tão cheio disso, né, que quando tu chega, às vezes, para estar com os irmãos, quando tu chega num encontro na casa, tu tá com aquela mente assim, como se fosse uma máquina de lavar, né, batendo para tudo que é lado, né? E nós precisamos aplicar esses passos aqui, né? Primeiro, então, primeiro passo é um coração que contempla, fazendo uma recapitulação bem rapidinho. Um coração que contempla e que conhece ao Senhor. Segundo ponto, um coração sincero, que é um coração que não vive de aparência. Terceiro, um coração que reconhece o seu pecado. O quarto ponto, um coração que perdoa. O quinto é que obedece à palavra. O sexto, que dá, que serve, né? E o sétimo, um coração que fala a verdade. Um homem de Deus do tempo dos avivalistas, né, John Stott, ele diz que o amor que nós temos por Cristo, ele não pode ser vítima das nossas emoções, mas precisa ser servo da nossa vontade, daquilo que nós decidimos fazer. Então, o meu convite de novo, né, para vocês nessa noite, né, não deixe de viver aquilo que Deus está falando com cada um. Pode ser diferente a situação que cada um está vivendo. Deus pode falar contigo sobre um ponto, sobre outro, mas coloca o teu coração diante do Senhor. Senhor, eu quero viver esta palavra. Eu quero aplicar isso. Creio que podemos ficar em pé. Hoje, nesse tempo de comunhão aqui, de partir do pão e da ceia, não faça como eu fazia no tempo da Assembleia, que eu fugia para o banheiro, né? Mas saiba que a igreja é o lugar onde nós vamos ter comunhão uns com os outros, onde nós vamos acertar coisas na nossa vida, nós vamos sentar com alguém, olha, eu preciso acertar uma coisa contigo, ou vai pedir ajuda para alguém. Este é o lugar, o corpo de Cristo, onde todos nós fomos inseridos pelo batismo, fomos inseridos nesse corpo, fomos chamados a pertencer à igreja de Cristo. E aqui nós vamos crescer em comunhão, aqui nós vamos crescer em relacionamentos verdadeiros uns com os outros. Nós vamos praticar aquilo que a palavra nos pede. Senhor, nós colocamos mais uma vez a nossa vida, o nosso coração diante de Ti, Senhor. Quem sabe, Senhor, tem até outros pontos, além desses aqui, que Tu pode estar falando com os meus amados irmãos aqui. O Teu Espírito, Senhor, Ele gentilmente nos convida para vir para perto de Ti, Senhor. Para lançar fora tudo aquilo que pode atrapalhar a nossa comunhão e o nosso relacionamento contigo e com a Tua igreja. Senhor, nós colocamos nossas vidas hoje, aqui, agora, diante de Ti, Senhor. Sonda nosso coração. Se o nosso coração tenta nos enganar ou tenta se desculpar
tenta dar alguma explicação, pedimos que o Teu Espírito Santo fale conosco. Nós queremos ter a mesma atitude que houve no Filho amado Jesus, que se esvaziou, que se deu, que se entregou por nós. Nós queremos ter um coração rendido a Ti, Senhor. Obrigado porque a Tua palavra, ela insiste conosco, ela repete tantas vezes. Obrigado, Senhor, porque Tu quer santificar a Tua igreja, Senhor. Obrigado pelo agir do Teu Espírito, que nos confronta, e Ele sim fala muitas verdades para nós, sempre em amor, e gentilmente nos convida e quer nos conduzir a esse arrependimento, a esse acerto, para que possamos desfrutar da comunhão contigo cada dia, Senhor. Obrigado, Senhor. Nós te bendizemos, louvamos a Ti e queremos santificar o Teu nome em nossas vidas, Senhor. Santificamos a Ti toda vez que nós decidimos viver aquilo que a Tua palavra nos pede. Santificamos a Ti quando nós olhamos para aquilo que Jesus fez e ensinou e decidimos imitar o nosso irmão mais velho. Santificamos a Ti quando nós nos rendemos e desistimos da nossa justiça própria para viver a Tua justiça, Senhor. Renova em nossos corações o amor que é fruto da Tua ação. O Teu amor é derramado em nossos corações, Senhor. Tira tudo aquilo que impede do fluir do Teu Espírito em nós. Perdoa, Senhor, nossa miséria, nossos erros. Nós queremos hoje renovar esse compromisso contigo, Senhor, de Te amar, de Te seguir, Senhor. Deixamos velhos hábitos, deixamos o mundo, Senhor, para Te seguir, Senhor. E nós não queremos voltar atrás, Senhor. Nos ajuda, Senhor, nós precisamos de Ti. Obrigado por Teu amor. Obrigado pelo Teu olhar de compaixão para nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.